Oi, bem-vindos todos ao WW edição de domingo. Tem muita gente olhando de fora para dentro, pessoal lá fora olhando para o Brasil e fazendo a mesma pergunta que a gente se faz. Como é que a gente consegue entender a nossa situação? Eu não quero colocar a nossa situação em termos da última eleição, eu quero colocar a nossa situação em termos de uma linha do tempo, uma linha evolutiva. Evolutiva aí significa apenas a linha do tempo, não um progresso, que demonstra um país parado. A gente pode brigar politicamente quais são as razões ou não, mas o fato é que nos últimos 20 anos nós somos um país parado, sobretudo em relação a outros países comparáveis, chamados mercados emergentes. Então o pessoal olha de fora para cá e faz a mesma pergunta que a gente faz. Como é que a gente explica isso? Será que o Brasil sofre de alguma restrição estrutural ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, a sua capacidade de gerar renda, prosperidade, diminuir desigualdade social? Existe que tipo de explicação para a situação na qual a gente se encontra e luta para sair dela, evidentemente? Então, este é o tema desse programa. Para fazer uma manchete desse programa é o seguinte: há limites estruturais? E se houver, quais são? A capacidade de crescimento, e mais do que crescimento econômico, de o país conseguir superar os seus principais desafios sociais, começando por eles, ok? Essa é a nossa ideia. 3 são os participantes da nossa roda, como sempre. Eu começo a apresentação deles por Rafael Cortes. Rafael, muito obrigado por estar aqui conosco no estúdio em São Paulo. Rafael é cientista político, é sócio da Tendências Consultoria. Rafael também é professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, é o IDP. Lá de Washington, não é, Christopher? Ou é Nova York que você está, Christopher Garman? Eu estou em Washington. Está em Washington. Olá. Lá de Washington, Christopher Garman. Obrigado, Christopher, por achar tempo para nós. Christopher é mestre em Ciência Política pela Universidade da Califórnia, em San Diego. É diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia. É uma consultoria americana especializada em avaliação de riscos. Zeina Latif. Obrigado, Zeina, por estar aqui conosco. É a nossa terceira participante. Zeina é consultora econômica, foi secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo até recentemente. Foi economista-chefe da XP Investimentos e autora do livro Nós do Brasil, Nossa Herança e Nossas Escolhas, foi publicada pela editora Record. Rafael, apenas para reiterar a tese inicial dessa edição do WW de domingo, existem obstáculos estruturais, ou seja, de tal forma fortes que explicam a nossa estagnação? Existem. Acho que se a gente entender como estrutural no sentido, olha, não tem mais o que fazer, acho uma versão um pouco exagerada. Mas me parece que a gente tem algum conjunto de evidências empíricas para esses critérios tradicionais de desenvolvimento socioeconômico. Sei lá, vamos pegar o PIB per capita, né? Se a gente olha a taxa de crescimento da economia brasileira nos últimos anos, e se a gente olha o PIB per capita, a gente está vendo que ele não recuperou, talvez ali em torno de 2013, um patamar de nível de desenvolvimento. E aí eu estou escolhendo uma data só para pegar, talvez fosse o auge, né? Depois de um período longo que o Brasil teve de crescimento. Então, a data que você pegou 20 anos atrás, né? Perdão, 2013, você falou 10 anos atrás, desculpe. Então, de fato, tem ali algum sinal de que a gente precisa fazer algumas escolhas distintas, e aí eu me refiro à classe política e, claro, dentro do contexto social, para a gente eventualmente voltar a ter taxas de crescimento maior. A gente tem, acho que, várias formas de pensar esse problema, William, o que eu acho que vale a pena a gente tentar, para fazer essa conexão entre a política e a economia. Os economistas criaram uma expressão, né, a chamada armadilha da renda média, né, que é um cenário que um país se desenvolve em determinado patamar, faz algumas reformas básicas, organiza uma economia de mercado, instituições minimamente organizadas, mas aí para dar o segundo passo, alguns países têm dificuldade em fazer. E quase sempre tem a ver com a questão política. Então, o que me espanta nessas evidências de que a gente está começando a andar de lado é que esse período, né, que mostra essa estagnação, para mim não é por um acaso, mas está associado também a uma ruptura, não de regra do jogo, mas pelo menos de um mundo de política, de um ambiente político que, para mim, ajuda a gente a entender bastante por que a gente chegou nessa situação. E aí eu me refiro a uma falta de
consenso básico das principais forças políticas e a sua relação com a sociedade. Nós vamos ter tempo para entrar nesse ponto também, em torno de agenda. Já é bastante amplo o cardápio que você colocou na mesa. Eu queria inicialmente colocar o Christopher e a Zema na conversa. Christopher, você assina por uma das consultorias de risco de maior reputação. As duas que eles representam ou representaram aqui também. Quando a sua consultoria olha para o Brasil, ela identifica eventualmente uma parede que a gente não tem condições, do jeito que estamos hoje, de superar? Olha, bom, primeiro um grande prazer estar aqui com ilustres convidados e colegas, mas eu diria o seguinte, a gente enxerga assim que o modelo e o padrão de desenvolvimento econômico no Brasil está chegando a um certo limite. E eu me refiro especificamente ao seguinte, se a gente olhar o padrão dos últimos 21 anos, eu acho que é algo que está muito socializado, debatido entre os economistas, sim, o Brasil está na categoria desses países, na armadilha da renda média, mas também nós temos um padrão de política econômica exagerado, no sentido que nós temos um crescimento real da despesa com relação ao PIB e um consequente também aumento muito importante da carga tributária com relação ao PIB para poder financiar esses gastos. Então, a opção no Brasil foi por uma opção de uma rede de proteção maior do que seus pares. Se a gente olha o nível de benefícios que estão concedidos no Brasil em termos sociais, em termos de salário mínimo, um benefício previdenciário de um salário mínimo, independente se você contribui para esse sistema previdenciário, vários benefícios que estão sendo concedidos que, de um lado, apazigua as tensões sociais, mas vem com um custo. O custo é uma carga tributária alta, ineficiência no setor produtivo, e aí nós temos uma série de repercussões desse equilíbrio de uma carga tributária mais alta do que os seus pares em mercados emergentes. A carga tributária no Brasil é a mais alta da América Latina, é importante colocar isso, é um padrão quase nível de países da OCDE, e aí você tem todas as ineficiências que são geradas com essa enorme carga tributária. Cada setor busca suas exceções no regime tributário, crédito diferenciado, subsidiado, então a gente entra num nó que limita a produtividade. Aí a gente vê vários indicadores do lado de produtividade que estão chegando a um certo limite. E isso também chega a um limite político, porque nós estamos vendo a resistência do setor privado ao aumento de carga, que também se traduz dentro do Congresso Nacional. Então, eu pego esse modelo de crescimento do gasto acomodado com aumento de carga, chegou a um limite. Chegou a um limite econômico, está chegando a um limite político. A regra do teto do gasto tentou endereçar esse desafio, não é? Mas também não passou o teste. Nós temos agora no governo Lula que está desenhando novamente um padrão de algum aumento de gasto com aumento de carga, não é? Então eu vejo esse modelo econômico que vai ser testado, né, exaurido nesse sentido. Então, eu acho que a gente está num certo limite, sim. Não está dado qual vai ser a resposta a esses limites. Né? Até acho construtivo que o setor privado reaja mal e que limites no próprio Congresso. Mas esse é um grande desafio do governo Lula. Zena, estou antecipando um pouco também, porque eu conheço o vocabulário das consultorias. Um pouco do que o Christopher acabou de descrever se costuma chamar como quebra de um contrato social. Parte da descrição dele nós tentamos estabelecer no Brasil um estado de benefício, um estado de bem-estar social, financiado com o crescimento da carga tributária que chegou ao limite, ao mesmo tempo que esse estado de bem-estar social, e os dados estão para quem quiser conferir, nos mantiveram, ainda que a gente tivesse gastado tanto todo esse tempo, nos mantém com uma desigualdade vergonhosa. É uma das maiores características nossas. A gente gastou, não reduziu a desigualdade de forma como se esperava que fosse reduzida e estamos chegando a um limite. É isso que aconteceu? Quebrou um contrato social? Olha, eu vejo assim, bom, tem vários pontos aqui que foram colocados que no fundo que remete a uma baixíssima qualidade da ação estatal, que inclusive não conseguiu entregar esse contrato social. Né? Não conseguiu. Apesar de tantas despesas subindo. Exato. Então, uma ação estatal que acaba gerando má alocação de recursos, que acaba gerando injustiças sociais,
é um ambiente de negócios que é muito deletério para a inovação, para o investimento, para ganhos de produtividade. E um ponto que o Cris, de certa forma, tocou, quer dizer, no final, cada pedaço dessas distorções tem dono. Tem dono. Você vai mexer para tentar simplificar uma estrutura tributária, você vai querer mexer em regras alfandegárias. Que nós estamos no meio disso agora, né? Só que cada regrinha, né? E a gente tem mais exceção que regra, na verdade, tem algum grupo que se beneficia e reage diante da perspectiva de mudança. Teme mudança do status quo e caberia à política mostrar os benefícios de longo prazo e tentar fazer essa negociação da política. Agora, o fato é que, respondendo a sua pergunta, a gente não entregou e boa parcela dessa não entrega tem a ver com não termos cuidado das pessoas, do capital humano do país. Como é a produtividade, né? Que no final é produtividade, é o próprio exercício de cidadania que vai querer serviços públicos de melhor qualidade e, portanto, falar, olha, aquele contrato, eu estou aqui, ó, está lá na Constituição, eu quero que seja cumprido. Então, eu acho que parte, se eu tiver que falar assim, onde está o pecado original, onde está a nossa maior falha e que acaba alimentando muitas outras, eu acho que essa questão de não ter cuidado da educação do capital humano do país. E que, no final, você fica buscando políticas compensatórias para isso, porque, afinal, diante disso, você não consegue não consegue ter mobilidade social, você não consegue gerar ganhos de produtividade na economia, você não consegue gerar prosperidade, empregos bem remunerados. Aí você fala, bom, então agora eu tenho que compensar com políticas de transferências de renda, por exemplo, que são necessárias, é claro, mas que sozinhas não vão salvar a lavoura, né? Não é isso que vai mudar a realidade de forma permanente. Então, assim, eu acho que a gente, assim, se for pensar, dado que tem todas essas discussões, né, essas distorções, eu fico muito preocupada cada vez que a gente não coloca essa questão da educação com o devido valor. E lembrando que quando a gente pensa no desempenho de um país, é o relativo que importa, né? Aliás, não é o que importa, mas ele importa, o relativo importa. Ou seja, a comparação com os outros. Se a gente está falando de um mundo que está inovando, que a fronteira tecnológica avança, as exigências do mercado de trabalho são maiores, e a gente está falando de um país que vai perdendo competitividade, a nossa indústria, enfim, um parque industrial obsoleto, atrasado, né, tecnologicamente. Então, enfim, a gente vai perdendo essa capacidade de competir e isso, obviamente, cobra um preço enorme. Então, a pandemia, isso eu estou colocando porque isso foi exacerbado com a pandemia e justamente o Brasil foi dos países que pior se saiu na questão da educação. Deixa eu ir para uma pergunta que a descrição que vocês fizeram até aqui, colocando assim, entre aspas, tá, dos limites dentro dos quais a gente tem que se mexer. Essa descrição de vocês sugere a seguinte questão. O que você antecipa, Rafael, como, digamos, como provável imediata, não estou falando segunda-feira, mas imediata consequência desses limites? Uma crise fiscal incontornável, por exemplo, uma crise social insuperável, uma crise política da qual a gente não escapa? Eu diria, assim, se eu tivesse que fazer um cenário mais provável, né, do que significa esse limite, é que a gente mantenha esse patamar de um país realmente de renda média e que não vai conseguir atravessar a ponte daqueles seletas nações que conseguiram ganhar o status de países desenvolvidos, né? Isso tem que ter um nível de crescimento razoavelmente elevado, com um grau de distribuição de renda também importante. Acho que essas são, ao fim e ao cabo, é isso que a gente quer gerar. E aí eu acho que da onde vem essa ideia de que, olha, nós vamos ficar com esse Estado, significa que eu também não vejo grandes reversões. Acho que o Brasil ainda, relativamente aos nossos competidores, a gente tem algumas características políticas
e de natureza econômica importante. Haja vista, por exemplo, os nossos pares da América Latina nesse momento, alguns deles dá para tranquilamente dizer que estão vivendo problemas políticos mais sérios do que o brasileiro. Se a gente pensar em Venezuela, Peru e Argentina, por exemplo. Para ficar, mas mesmo Chile e Colômbia, que eram vistos como casos de sucesso na América Latina, também estão enfrentando situações desafiadoras, isso sem lembrar, né, não fazendo referência a outros emergentes para fora do continente latino-americano que, para dizer o mínimo, estão enfrentando questões mais fortes. Né? Turquia, Rússia, por razões óbvias, são dois exemplos desse tipo. Então, acho que relativamente a gente tem condição de permanecer com esse Estado. Só que esse Estado é isso, né? É um Estado de muita desigualdade social e aí fica difícil gerar consenso para essas reformas que realmente compensariam e nos manteriam num patamar mais elevado de crescimento. E acho que tem dois pontos aqui, William, de por que a gente não chegou lá, que acho que é importante a gente discutir. A gente falou um pouco do tamanho da carga tributária, que é super importante, naturalmente. Então, o Brasil aumentou a sua carga tributária antes de virar um país rico, né? Mas tem uma outra questão que eu acho que a gente cada vez mais vai ter que endereçar, é aonde se gasta, né? Porque tem essa dimensão, digamos assim, das políticas redistributivas, por conta da desigualdade, mas tem um ponto que a Zena tocou, né? Que são alguns espaços do orçamento público são capturados por uma parcela da elite política e econômica, tá? Então, eu acho que é como essa geração agora vai, se é que vai conseguir resolver esse imbróglio da captura do orçamento público por alguns grupos, é que me parece que vai dar a resposta se é um quanto cenário positivo, olhando prospectivamente. Deixa eu fechar só um pouquinho o foco, Christopher, em função do final da intervenção do Rafael. É um dado da realidade política nossa hoje, a captura de pedaços da máquina pública ou do seu orçamento que são transformados em ferramentas na defesa de interesses setoriais, paroquiais. E eu não estou falando, e nem você, eu acho, né, de corrupção, nem de ilícitos. Nós estamos falando da capacidade que grupos têm de transformar partes da máquina de Estado em seu favor. Parece que se chegou a um limite na capacidade de legislativo e executivo no Brasil, por exemplo, se entenderem sobre isso, dada a ampliação dos poderes do legislativo na alocação de recursos via orçamento público. Nós não temos isso na história política do Brasil, pós-regime militar. Esse grau digamos, de consórcio entre dois poderes, são obrigados a se entender de uma forma ou de outra, num ambiente no qual o atual executivo começa o seu período pisando no acelerador na expansão dos gastos, sabendo que o Congresso não lhe dará a liberdade de aumentar impostos. Nós estamos indo para o STF decidindo se o imposto sobre exportação é constitucional ou não, porque é considerado meramente arrecadatório, mas se não for arrecadatório, como é que vão cobrir os buracos? Então, na sua especialidade de análise de risco, essa situação sugere para o investidor estrangeiro, eu estou falando de quem olha lá de fora para cá, a inevitável, digamos, briga fiscal sem saída? Olha, eu acho que esse talvez é um dos principais desafios do governo Lula, é como entregar uma trajetória de aumento de gastos, né, ao longo desses próximos anos, que foi sinalizado pela PEC da transição e também deve ser representado na regra fiscal que a equipe econômica deve lançar até o final desse mês, né, com a capacidade de cobrir esses gastos com uma receita que equilibre as contas. Então, nós vamos estar numa contínua busca por mais receitas nesse governo, né, parte via medidas que possam aumentar a arrecadação e o governo torcendo que os ventos favoráveis externos levam um crescimento econômico maior e a receita também possa subir sem ter que aumentar a carga ou tributos especificamente. Eu vejo isso como um desafio enorme, né, nesses próximos anos, que vai depender do patamar de crescimento da economia brasileira, né, se esse conflito é maior ou menor. Mas eu também colocaria dois pontos aqui na mesa, William, para nossa consideração. Primeiro nós temos um Estado muito inchado,
uma carga tributária elevada, como a Zena muito bem colocou, vários grupos específicos estão se apropriando da parte do Estado, mas também estão se apropriando dos benefícios tributários, né? Então, cada setor tem as suas isenções para poder se proteger perante essa estrutura ineficiente. Um grande teste que a gente vai entrar nesses próximos meses é a reforma tributária que unifica os tributos federais e estaduais do lado do consumo e do IVA. No fundo, é uma reforma que pode beneficiar assim a todos, porque simplifica o sistema tributário, né? Aumenta a produtividade da economia, tem vários estudos que vão nessa direção, mas ao fazer essa reforma, vários setores vão ter que pagar uma carga tributária maior nessa transição. Então, eu diria que isso é um exemplo clássico, né, da tragédia dos comuns. Será que haverá condições políticas para poder impor certos custos em setores, particularmente setor de serviços ou no setor agro, né? Os grandes municípios pagam preço. Se fizer, todos esses setores podem pagar um preço relativo, mas vai ter um ganho de produtividade maior. Eu até acredito que existe um caminho político, sim, para poder fazer isso. Então, eu diria que nós não estamos fadados ao fracasso de poder superar certos desafios, mas isso é um teste importante. Segundo ponto, só para consideração, só para também situar o desafio econômico brasileiro, uma coisa são as especificidades da ineficiência que a gente está discutindo aqui. Mas o que o Rafael colocou é que tem um outro grau de dificuldade que a gente está enxergando em vários países, independente de como que eles estão lidando com gastos e tributos e ineficiências. Nós temos vários países com carga tributária menor, com menor eficiência, mas vivemos um mundo da América Latina de enorme desencanto, enorme frustração com a classe política, enorme revolta com a qualidade de serviços públicos, como educação, como saúde. Chile, que é um caso de um modelo exitoso, né? O grau de revolta popular também está muito elevado. Então, o que eu estou colocando aqui nós estamos com a mistura de um modelo que está estagnado no Brasil, que é talvez pior do que seus pares, mas num ambiente de opinião pública mais ampla, de enorme descontentamento que está levando a essa raiz da polarização, né? E a gente pode falar sobre isso, mas é uma camada que existe dentro do Brasil e fora do Brasil também. São duas grandes instâncias que você está colocando. A reforma tributária como um exemplo dos desafios dentro dessa estagnação e dos limites ao crescimento, e o ambiente político mais geral, até que a gente não associa de forma mecânica a esta ou aquela causa econômica, mas constata o Brasil dentro de uma onda internacional de descontentamento. Eu vou fazer um brevíssimo marketing aqui do WW, reforma tributária. Você que nos acompanha, na semana que passou, nós tivemos o secretário especial para a reforma tributária no Ministério da Fazenda, o Bernard Api. Nós fizemos uma longa entrevista com ele. Os aspectos específicos, vocês pegam no YouTube, na nossa playlist. O WW de terça-feira passada foi dedicado à reforma tributária com o secretário especial da reforma tributária, o Bernard Api, para você que quer entrar um pouco nesses aspectos mais específicos. Vou fechar o nosso marketing, fica a dica para vocês. Zena, quando a gente olha esses desafios e a gente caminha um pouquinho para a política, eu vou ficar um pouquinho ainda na questão que capacidade nós temos, dadas a situação que você também descreve, de conseguir conciliar todos esses interesses envolvidos, por exemplo, em algo que todo mundo quer ver acontecer, que é a tal falada reforma tributária. Posso antes só fazer uma ponderação em relação a... Eu achei interessante a pergunta que você fez para o Rafael, em relação a esses limites e as consequências disso. Quer dizer, o que se antecipa que aconteça? O Rafael chamou a atenção para a questão da armadilha da renda média e que, lamentavelmente, a nossa armadilha parece maior que a de países parecidos, porque a gente está falando de um país que está com baixo crescimento, mas ficando atrás até da América Latina, quando a gente olha nas últimas décadas. A gente está falando de um país que tem uma taxa de investimento menor, que tem uma mudança demográfica mais rápida. Então, vamos dizer assim, além da armadilha, a nossa parece que é pior, a nossa é maior. Bom, qual que é o meu temor desses períodos tão prolongados de baixo crescimento e, ao mesmo tempo, insatisfação crescente, como o Cris colocou? Da gente ficar numa armadilha de governos populistas, não reformistas, né, que buscam
soluções, quer dizer, saídas apenas de curto prazo, mas que deixam uma fatura muito grande, que em boa medida isso várias vezes aconteceu no Brasil. E aí, esse caminho em que a gente fica preso nessa armadilha de polarização política, aí não tem essa armadilha da renda média, não é um equilíbrio estável. A gente pode ir para um quadro muito pior, em que a gente vai gerando um grau de insatisfação, e aí, claro que isso vem junto com um ambiente macroeconômico muito difícil. Então, assim, mal comparando, é caminhar para uma Argentina, em que você não vai resolvendo os problemas e fica, né, saindo de um discurso, né? Pegando a Argentina como exemplo, aqui eu vou entrar na área dos dois, né? Se eu tiver, a conversa está indo para esse lado já. Se eu estiver falando alguma coisa em benefício de quem nos assiste, né? Vocês me corrijam. Mas eu aprendi uma vez com um político muito experiente aqui no Brasil, aliás, um cientista político muito importante, que ele chamava a atenção dessa polarização na Argentina, esses extremismos na Argentina, muito em função da falta de partidos de centro que conseguem fazer esse fiel da balança. A gente não pode perder isso, né? Então, no fundo... Se é que a gente tem. Tem, mas não sei com qual qualidade, esse é o ponto. Tem, né? Então, essas costuras todas, e agora entrando mais na pergunta, essas costuras da política, da política. É da política, não se trata do economista fazer a recomendação. É da política encontrar o espaço para barganha, para negociação. E isso exige uma maturidade mínima do país, das suas instituições democráticas e da própria sociedade. Então, por isso que eu vejo com preocupação, quer dizer, a gente sabe, assim, uma hora começa, vamos lembrar 2013, a sociedade reage. E quer saber? Que reaja mesmo, é importante, né? Agora, será que a gente vai ter, eu penso que sim, tá? Eu sou otimista, mas será que a gente vai ter lideranças políticas que vão entender situações extremas e darem a resposta correta e não repetir o populismo? Não sei se ficou... Não para mim ficou claro, eu acho que para o público também. Rafael, a gente vai para o intervalo, eu não queria cortar teu raciocínio. A gente vai para a política no próximo segmento do programa. E a pergunta se refere a isso que o Christopher tinha levantado dois aspectos, a reforma tributária e a questão política mesmo, mais universal. Então fica como pergunta para você refletir no intervalo, e o programa retoma com você falando, exatamente um ponto que lá fora, às vezes aqui e ali é assinalado. Dizendo, dada a situação brasileira, eles não escapam do populismo econômico, do ponto de vista político. Ponto de interrogação. Escapa ou não escapa? É rápido o intervalo, pessoal. Até já. Bem-vindos de volta ao WW edição de domingo, discutindo hoje questões que a gente precisa entender, para entender a situação em que estamos. Do jeito que a coisa está, a gente tem como escapar, eventualmente, estou colocando como ponto de interrogação, não estou fazendo a afirmação de um populismo econômico, Rafael? Tem como escapar, sim. Eu acho que a gente estava, a Zena citou a Argentina e outros países que entraram numa trajetória de longo prazo, né, de deterioração de condições socioeconômicas. Eu acho que se tivesse que escolher onde a gente pode evitar um cenário desse tipo, tem a ver com política, o nosso tema agora dessa parte do programa, e é o fato de que no Brasil, mesmo com todos esses problemas que a gente mencionou, governou mal, perde eleição, né? Acho que esse é um atributo super importante, né? E que países avançados têm esse atributo, tá? Então, acho que isso é o que me dá alguma segurança de que a gente tem condição de escapar dessa armadilha que a gente está conversando aqui. E agora, pensando o que vai acontecer, eu acho que essa é, de longe, um potencial legado que agora o governo Lula 3 pode deixar, pensando nessa trajetória mais longa de desenvolvimento. Acho que o governo Lula tem que ser um governo que tem que premiar e tem que gerar espaço político para essas forças em torno do centro, né, e que acreditam no processo político democrático. Acho que esse é um ponto fundamental.
para que se torne, né, os grandes protagonistas da disputa eleitoral. Não é muito longe do que a gente teve com o PT e PSDB durante pelo menos uns 20 anos, pegando ali de 94 a 2014, para a gente simplificar para quem está nos ouvindo. E por que que isso é importante? Ou seja, por que é importante dois partidos que acreditam em eleição e que sistematicamente competem pelo voto do eleitor? Mas isso foi destruído, Rafael. Isso não tem consequências. Acho que esse é o ponto que eu queria fazer, né? E só para dar um exemplo, pega o caso da política social. O programa Bolsa Família era um programa dito por especialistas de todos os espectros políticos e ideológicos, correntes econômicas, etc. e tal, de que o Bolsa Família era um caso de êxito, né? Olhava o custo orçamentário, era relativamente baixo. Né? A gente engrenou numa corrida populista, né? O governo anterior aumentou o valor do Bolsa Família e, mais do que aumentar o valor, alterou o desenho da política, claramente pensando na eleição, que agora o que veio depois, que é o Lula 3, fica quase impossível, para não dizer impossível do ponto de vista político, retomar onde estava o debate lá atrás. Aí você também tem que, a partir daí, então, começa com R$600 e vai subindo a escala. E aí você vai gerando uma dinâmica muito... Aí vai para uma PEC da transição. Difícil de controlar, mas eu posso falar isso da educação, eu posso falar isso da saúde. Então, as políticas precisam de algum grau de continuidade. Se os dois protagonistas da política estão muito distantes, fica muito difícil gerar essa imagem de tijolo que, paulatinamente, governos diferentes vão colocando rumo a essa trajetória de desenvolvimento. A minha cabeça vem, porque eu fui correspondente muitos anos naquela época lá, o que foi feito na Espanha nesse sentido. Espanha? Entre conservadores e social-democratas, mas isso fica lá para a história. Eu queria trazer para você, então, agora essa questão, Christopher, que a própria Zeina estava falando ao finalzinho lá do primeiro segmento do programa, quando ela se refere ao final da intervenção dela, há uma situação na qual, do ponto de vista político, a gente fica oscilando entre dois lados e, na verdade, não encontra uma saída. É algo que você antecipa nesses termos? É evidentemente que eu simplifiquei e brutalizei o sofisticado do raciocínio dela, mas é só para fazer uma manchete. Não, perfeito. Olha, eu sou cético sobre a capacidade de lideranças e partidos de centro poder acomodar esses conflitos que nós estamos vivendo, né? E eu chego a essa conclusão só olhando dados de opinião pública, né? Que eu vejo um ambiente assim de uma revolta enorme entre o eleitor mediano, uma desconfiança tremenda com o sistema político, né? E esse desencanto profundo que sugere que lideranças que vão ser bem-sucedidas em eleições nacionais são aquelas que falam com essa revolta, tá? O Lula fala com essa revolta do lado progressista, desigualdade de renda. O Bolsonaro fala com essa revolta com ódio e desconfiança enorme contra certas instituições, né, do chamado sistema. Ambos, eles conseguem se identificar e o eleitor mediano consegue se identificar com essa revolta. A gente olha dados de opinião pública que a gente trabalha junto com a Ipsos Public Affairs, que é uma empresa de pesquisa global francesa, e eles tentam medir o grau em que o eleitor acredita que o sistema está quebrado. Eles têm um índice de 25 países, várias perguntas que são feitas. Os 4 topo países nesse ranking global são Chile, Colômbia, Peru e Brasil, em 2021. E você faz perguntas específicas como: você acredita que a economia está estruturada para dar vantagem para os ricos e poderosos? 80% concordam com essa afirmação no Brasil. Você faz uma pergunta: você concorda com a afirmação que precisamos de um líder disposto a quebrar as regras se for necessário? No Brasil, 60% concordam com essa afirmação. Então, eu acho que esse pano de fundo, desencanto, dificulta muito, né, o êxito de lideranças de centro. Agora, isso significa que estamos fadados ao ciclo de populismo econômico? Eu acho que algum tipo de populismo vai ter, mas eu não acho que é uma história tão linear. Quando a gente olha a história brasileira e contrasta com a Argentina, com os outros países, nós também temos um fenômeno que, perante uma crise econômica, geralmente, na saída dessa crise, a classe política e o Congresso Nacional reagem de forma construtiva. Então, nós tivemos a enorme crise que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O que saiu disso foi a PEC do teto dos gastos e a reforma da Previdência. 2 reformas estruturantes e uma reforma trabalhista. São 3 reformas que foram passos para frente.
houve vários elementos do governo Bolsonaro que não traziam confiança para o setor privado, geraram incertezas, muito ruído, mas avanços, assim, a gente conseguiu ter esses avanços. O governo Lula, a gente deve ter populismo econômico, sim. A gente já está vendo as declarações do presidente, vamos ter uma queda de confiança, tem preocupação do lado fiscal, mas, em paralelo, as perspectivas de avançar e aprovar uma reforma tributária também são construtivas. Então, veja que podemos ter populismo econômico com alguns avanços importantes que podem aumentar a produtividade da economia. Então, o desafio é tentar antecipar se esses elementos que aumentam a produtividade da economia e o acúmulo deles ao longo do tempo possam gerar dividendos. Então, acho que não é uma coisa tão simples, mas existe uma especificidade do sistema político brasileiro, que geralmente perante crise vem uma resposta construtiva. Então, se a gente tem uma nova crise nesse governo Lula, imagino eu que deve sair dessa crise, pode gerar alguns ajustes e um tijolinho à frente. Não é o centro construindo conjuntamente, no espectro pequeno, são divergências maiores, muito mais ruído político, muito mais potencial de algum conflito sim, mas não acho que é um ciclo nefasto, negativo, sem fim, como a gente viu na Argentina, que foi até um economista famoso disse que foi a reversão do desenvolvimento econômico, olhando desde a virada do século. Foi um caminho muito longo. Eu acredito que o Brasil não deve seguir esse caminho. É o único exemplo de um país rico que ficou pobre. Isso. Zena, o que o Christopher fez foi uma clássica pergunta para o economista. Ele está sugerindo a você a seguinte reflexão, eu sei que ela é difícil. Apesar dos pesares, você interpreta como o que ele mencionou, a possibilidade de uma aprovação de uma reforma tributária, seja ela qual for. Populismo econômico, antecipa o Christopher, sim, vamos ter e já estamos vendo ele acontecendo, numa série de medidas, constitucionais ou infraconstitucionais. Mas, apesar disso, você antecipa que tipo de reação? Olha, eu achei, a fala do Cris foi muito importante e eu compartilho, assim, em boa medida com isso. No momento da crise, algum mínimo de arrumação. Somos uma sociedade que não aceita inflação alta e isso nos distingue, por exemplo, da Argentina. Tem anseios da sociedade ali, tem coisa que a sociedade coloca limites ali. O que não tira a minha preocupação de dinâmicas de longo prazo que podem tornar o quadro muito grave, muito grave. Então, o Cris colocou isso das pesquisas mostrando esse antagonismo, o mais pobre, o rico. Que está calcificado, como dizem os especialistas. E isso, para mim, é um veneno. Né? Você já colocou nesse ponto, Rafael, isso dificulta a construção de consensos, né, para reformas. Isso gera essa perda de coesão, ela tem implicações muito sérias na economia também. Então, se por um lado eu vejo esse caminho, que é um caminho que pode ser decepcionante, porque é lento, porque tem, né, instabilidade política, mas que acaba... Todo mundo descontente? Mas que, bem ou mal, uma economia ali que conseguiu superar algumas crises, mas o ponto é que me preocupa o quanto a gente vai acumulando de problemas do ponto de vista social. A gente está vendo desde 2016 aumento de pobreza, retrocessos em indicadores sociais. Então, eu sei que isso vai, de algum momento, gerar inquietação e vai ter alguma resposta da política. Mas o caminho até lá, quem disse que é fácil? Essa dinâmica, vão ficando pessoas no caminho. Tem um custo grande, né? Então, no fundo, o que eu estou falando é o seguinte, olha... Uma coisa é eu chegar e falar assim, não, eu acho que vai ter alguma reforma no curto prazo, acho que dá para a gente imaginar que o governo Lula não vai repetir o Dilma e que a gente, portanto, não vai ter uma recessão aberta ali, um quadro dramático. O meu medo é aquela coisa que vai cozinhando devagar
e que você vai olhando, e que é o que a gente vem observando nos últimos anos, que é uma inquietação que sobe no mal-estar, né, com a economia, com a desconfiança em relação às instituições, em relação à classe política, em relação à elite. E aí você pode comprometer muito o ambiente de uma forma geral, né? Porque, assim, uma coisa é ajustar, mas, né, no longo prazo não estamos mortos, quer dizer, tem que pensar essa trajetória. Essa frase famosa do Tem que pensar a trajetória. On the long run, we are all dead. Eu acho que é um cinismo. Pode, Chris. Deixa eu começar por você, então, Chris, que eu estou indo para o final do programa. Vocês três nunca usaram a expressão, nesta edição de domingo do WW, estamos sentados em cima de uma bomba. Então, complete seu raciocínio e me diga, nós estamos sentados em cima do quê? Eu ia exatamente nessa direção, William, porque o que a Zena colocou é importante, porque nesse ambiente de insatisfação crônica que vem aumentando lentamente, que gera esse pano de fundo de enorme polarização do lado do extremismo, isso também impacta a maneira com qual os políticos se agem. E eu acredito que parte da retórica mais virulenta, que está desancorando expectativas no mercado financeiro, em parte do setor empresarial, essa ânsia de evitar um baixo crescimento econômico, é precisamente porque o governo Lula e o presidente Lula enxerga um país dividido, onde ele vê o risco de um crescimento econômico menor que abre um flanco para uma base mobilizada, ir para as ruas e pode gerar um grau de instabilidade maior. Eu acredito que esse ambiente é mais precário precisamente porque governos vão ter mais dificuldades de atravessar períodos econômicos difíceis e quedas de aprovação popular. E no ânsia de evitar esse desfecho, ele está minando a própria confiança das condicionantes para poder gerar um crescimento econômico sustentável. Então, ele enxerga o risco, ele age com urgência e desancora expectativas exatamente porque ele enxerga essa vulnerabilidade. Então, eu vejo esse ambiente, sentado em cima da bomba, é correto o diagnóstico. A pergunta é como que governos como um todo, e também esse especificamente, reage a essa vulnerabilidade. E eu vejo que a reação não está sendo construtiva, e isso explica o novo Lula. É um Lula reagindo de forma não construtiva a um país dividido, altamente polarizado. Eu acho que a gente tem que colocar esse filtro a pensar o comportamento de políticos, não só no Brasil, em outros países. O programa está começando de novo, está ótimo. Eu tenho que entregar esse, Chris. A provocação que vocês fazem é excelente, a conversa podia continuar, já sei, vou ser malhado nas redes, porque você não está numa grade de internet, você está numa grade de televisão, mas nós estamos na internet, mas enfim, eu preciso encerrar esse. Estamos sentados no quê, então, se não é uma bomba? Eu peço desculpas, peço que você seja muito breve. Eu vou tentar fazer uma analogia com a música do Chico Buarque, do Pedro Pedreiro, tá? A gente está esperando, está esperando. Esse é da minha época. E acho que vai ser um teste importante aí o governo Lula para gerar forças políticas democráticas e de centro. Zena, para acabar? Vou nessa linha, precisa ter... Eu não espero... Dado que é um governo que está muito focado no curto prazo e gerando esses ruídos todos que o Chris colocou, difícil a gente ter grandes surpresas do ponto de vista de crescimento. Talvez a gente fique nesse reme-reme. Mas, se for um quadro de mínima acomodação, quer dizer, uma macroeconomia mais ou menos ali acomodada e, obviamente, isso trazendo uma certa pacificação na sociedade, eu acho que já vai ser um ganho muito grande. Não vejo esse gesto por hora, não vejo um discurso político de antagonismo, né? O que me traz preocupação, mas com a esperança de que vai pacificar, que é um pouco o calor do início de um governo assustado. Rafael Cortez, muito obrigado pela participação aqui no WW, muito bem-vindo, sempre de volta. Você também, Christopher, obrigado aí a você em Washington por ter participado do programa, esperamos vê-lo sempre. Zaina, especialmente obrigado, sempre querendo vê-lo aqui de novo à nossa roda. Muito obrigado a você que nos acompanha, até a próxima.